Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do canal Programação Nerd. Meu nome é Vinícius e na última videoaula mostrei como utilizar o modelo de dados Entity Framework para criar um método de consulta em uma aplicação .NET. Para quem ainda não viu esse vídeo, eu vou colocar o link aqui logo abaixo. Na videoaula de hoje, eu vou falar um pouco sobre JSON, tá? Para quem nunca ouviu falar, eu vou comentar um pouquinho de forma bem simples o que é, como funciona, tá? E mostrar na prática também a utilização dessa notação para troca de mensagens entre aplicações distribuídas. Antes de falar do JSON, eu vou explicar um pouco do conceito por trás, tá, dele, que são esses dois conceitos aqui de serialization e deserialization, tá? Serialização e deserialização. Então, o que é isso aqui? Serialização nada mais é do que o processo de transformar uma estrutura de dados, né, ou um objeto em um formato que possa ser armazenado ou que a gente consiga trafegar ele por meio de uma rede, tá? Então eu tenho, por exemplo, um objeto produto dentro da minha aplicação lá, uma classe produto, por exemplo, e ao serializar esse objeto, eu transformo ele em uma forma que ele consiga trafegar ou ser armazenado, tá? Numa forma de arquivos, enfim, vários formatos que a gente pode trabalhar. A deserialização é o processo inverso, né? Então eu pego esse conteúdo serializado e transformo ele novamente em um objeto ou na estrutura de dados inicialmente criada, tá? Então, o que é o JSON? O JSON ele é um formato, existem outros, tá? De serialização, tá? Como também é o XML, um outro formato, tá? Então, o JSON ele é uma estrutura de dados JavaScript. Ele não é relativamente novo, ele já está disponível desde o JavaScript puro mesmo, tá? E ele não requer nenhum outro script para funcionar, tá? Ele é baseado na notação atributo-valor. O que é isso? Eu vou mostrar logo em seguida, nós já vamos conseguir entender qual que é essa notação. Algumas vantagens, por exemplo, em relação ao XML, é a velocidade de leitura, tá? Porque é bem mais rápido você ler um JSON, no caso, né, do que uma estrutura XML. O XML ele tem os elementos, então a leitura é um pouco mais lenta que o JSON. Aqui eu tenho um exemplo desse JSON e também do XML, tá? Então aqui eu tenho uma consulta que me retorna os produtos, tá? A primeira forma aqui ele está retornando na estrutura JSON, tá? E a segunda ele está me retornando na estrutura do XML. Então aí a gente já consegue ver a diferença aqui, ó, tá? Então no JSON, por exemplo, eu tenho aqui, como eu comentei, né, atributo e valor, tá? Sempre vai ser assim, atributo, valor, e sempre separado por vírgula, tá? E quando se trata de um outro objeto, ele coloca a vírgula e abre as chaves aqui no início e fecha no fim, tá? Então, sempre vai ser assim, atributo, valor. Também aqui o que separa é os dois pontos aqui, ok? E no XML a gente já conhece também, né? Tem aqui o elemento produto e os atributos desse elemento, tá? Tem o atributo produto ID e o valor.
o elemento descrição e o valor, e assim por diante. Então aí a gente consegue ver as duas estruturas, tá? São bem diferentes. A gente consegue perceber já de cara, tá? Então por isso que a leitura é bem mais rápida do JSON, né? Comparado ao XML, porque a estrutura é bem diferente. Bom, voltando aqui então, já falei, né? Ele substitui o XML para troca de mensagens, né? São formatos, os dois são formatos de serialização. E agora nós vamos ver então no projeto como é implementado esse JSON, tá? Como utilizar essa funcionalidade dentro de uma aplicação de web service, que ao invés de retornar um XML, vai retornar uma estrutura JSON para a gente trabalhar. Então, continuando, eu vou abrir aqui o meu Visual Studio, vou abrir o projeto que nós estamos desenvolvendo, tá? Nessa série, que é o Web Service Produto. Pronto. Só recapitulando então, no último vídeo nós criamos aqui os métodos, né, criamos a classe de negócios do produto com o método consultar produto, tá? Utilizando também o conceito do Entity Framework, tá? Então aqui já está o conceito do Entity também. E agora nós vamos continuar então criando o projeto do Web Service e utilizando o conceito do JSON. Então, primeiramente, o que nós temos que fazer aqui? Eu vou adicionar um novo projeto aqui na Solution, que será New Project. Na última vez que eu mostrei como inserir um projeto Web Service, eu utilizei diretamente o template de Web Service, tá? Dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Para quem está no Framework 4 ou superior, vai fazer assim. Para quem está no 3.5 já vai ter o template aqui, né? Do Web Service, ASP.NET Web Service Application. Para quem está no Framework 4 ou superior, é um pouquinho diferente, né? Nós vamos adicionar uma aplicação web que vazia, tá? E depois adicionar o novo item que é o Web Service dentro dessa aplicação, tá? Então vou clicar aqui e vou dar o nome de website WS, que vem de Web Service, tá? Então, website WS, que é um template do ASP.NET Input Web Application, ok? Vou clicar em OK. Ele já adicionou aqui para mim o projeto, tá? E aí eu vou clicar aqui em cima com o botão direito e vou na opção ADD New Item. Aqui na opção New Item, nós vamos rolar aqui um pouco para baixo e aí vai ter essa opção aqui, ó, Web Service, tá? Temos também WCF Service, que é um outro conceito. Nós vamos utilizar o Web Service. Vou clicar aqui e vou dar um nome para ele. Vamos colocar o nome de WS Produto. Ok, WS Produto. Vou clicar em ADD. Pronto. Já adicionou aqui para mim.
o web service, tá? E agora nós vamos criar um método aqui de consulta utilizando o JSON. Então, primeiramente, vou apagar aqui esse Hello World que tem aqui, tá? Vou tirar isso daqui e vou criar um método de consultar o produto, tá? Então, como nós vamos fazer isso? Um método será public string consultar produto. Por que que esse método vai retornar uma string? Porque o JSON, a estrutura JSON é uma string, tá? Então nós vamos retornar uma string contendo JSON, tá? Então por isso ele vai ser um método do tipo string. Vamos colocar aqui um parâmetro. Bom, por enquanto não vamos colocar parâmetro aqui, vamos deixar assim. Vou colocar aqui um try catch, tá? Bom, então ficou da seguinte forma. Aqui eu estou decorando o método, né, como web method para ele aparecer lá no web service e consultar produto. Por enquanto ainda sem parâmetro de entrada aqui, tá? Try catch. E agora vamos continuar aqui então. Qual que é o próximo passo que eu tenho que fazer? Como eu vou utilizar aqui a classe de negócios de produto que nós criamos aqui na camada de negócios, né, do BLL, então eu preciso referenciar essa camada aqui no projeto do web service, tá? Então vou clicar aqui com o botão direito em referências, add reference, vou vir aqui em solution e vou marcar aqui no canto o projeto BLL, tá? Eu vou marcar ele aqui e vou clicar em OK. Pronto, já adicionou aqui a referência para mim. Agora eu só preciso vir aqui e incluir através do using. Então, using BLL. Ok? Using BLL ponto e vírgula. Fazendo isso, agora a gente já tem a possibilidade de instanciar então a classe de negócios, tá? Então já vamos fazer isso aqui, ó. Neg produto. Vou dar o apelido para ela aqui. Vou utilizar aqui também uma variável intermediária, tá? Uma instância da classe produto coleção, só para facilitar aqui. Tá. Aqui é importante também. Essa classe, as classes do produto e produto coleção, elas estão aqui na camada DAO, tá? Que é onde que eu adicionei o modelo do entity, tá? Então aí ele já criou para mim essas classes. Então eu vou ter que referenciar aqui também a camada do DAO, tá? Que é o meu acesso a dados. Vou marcar ela aqui e vou clicar em OK. Também preciso adicioná-la aqui no user. Pronto. Produto coleção, vou dar um nome para ela de coleção e vou instanciar. Pronto. Então, instanciei a classe de negócios do produto, tá? Que é onde está o método de consultar que nós criamos no vídeo passado. E instanciei também o objeto do produto coleção, tá? Que é uma lista de produtos. Continuando,
nós vamos criar aqui agora uma variável de apoio, que é onde nós vamos retornar a serialização do JSON, tá? Então vai ser uma variável do tipo string, vou dar o nome para ela de JSON e vou instanciar ela como vazia, tá? String JSON e instanciei ela como vazia. Aqui nós vamos fazer o seguinte: vamos retornar a consulta aqui no nosso objeto de coleção. Então nós vamos falar coleção.addRange, tá? Esse addRange aqui, ele adiciona um conjunto de uma lista, no caso, né, de objetos de uma vez. Então eu não preciso criar um laço de repetição e adicionar um a um. Aqui, uma vez que o meu método de consulta já retorna uma coleção, eu já posso fazer isso. Então eu vou falar aqui que o neg produto.consultar produto. Aqui esse método ele me pede um parâmetro de entrada, tá? Que é um int no label. Por enquanto eu vou passar nulo aqui. Então ficou assim: coleção.addRange, e estou chamando aqui o método de consultar produto sem passar parâmetro, tá? Estou passando o ID do produto nulo aqui, no caso, para ele me retornar todos os produtos. E aí, o que eu vou retornar então? O que esse método vai retornar? Como eu falei que ele vai retornar uma string, nós vamos utilizar essa string JSON aqui, né? Que é onde vai ser serializado os nossos objetos. Então eu vou colocar um return str, aliás, JSON. Ok? Então, coloquei um return do método, que será essa variável aqui. O que falta agora? Falta a gente serializar, então, tá? Colocar o conceito da serialização aqui em prática. Para fazer isso, nós vamos importar aqui downUsing em uma classe de script que já ajuda a gente a fazer isso, tá? Então aqui no using nós vamos fazer o seguinte: using system.web.script.serialization. Tá, então nós temos que importar esse recurso aqui, que é onde está o JSON, tá? O serializer está aqui dentro dessa classe. Então, System Web Script Serialization. E aí aqui no método nós vamos fazer assim: vamos instanciar aqui, tá? O objeto, a classe do JavaScript Serializer, tá? Então, JavaScript Serializer, vou chamar ele de JS Serializer igual a new. Aqui ele tem umas opções aqui de instância, mas não precisa, tá? A gente vai instanciar ele assim mesmo, sem passar nada aqui, tá? Então, JavaScript Serializer, dei um apelido para ele aqui, um nome para ele de JS Serializer, e já instanciei ele também. E agora é só a gente chamar então o serializador. Então eu vou falar que a variável JSON de string, ela vai receber o JS Serializer ponto serialize, tá? Então aqui, ó, o que ele já fala aqui para mim, ó? Esse método ele serializa um objeto, tá? E o resultado disso, né, é uma escrita JSON.
Então vamos lá, vamos passar aqui o que agora? Vamos passar a coleção de produtos. Então, só para resumir, consultei todos os meus produtos aqui no banco de dados, retornando aqui, adicionando nesse objeto aqui coleção, tá? E aí estou serializando esse objeto coleção aqui, tá? Então vou transformar ele no JSON. Aqui nós já temos a possibilidade de testar esse método, tá? No web service. Então, para fazer isso, nós vamos fazer assim. Eu vou definir aqui, ó, botão direito em cima do meu projeto web service, website AWS, e vou aqui na opção Set as Startup Project, ou seja, colocar esse projeto como principal, tá? Então, quando eu executar a aplicação, esse cara aqui que vai ser o meu projeto principal que vai iniciar a aplicação. Então, vou clicar aqui, marcar, e vou clicar aqui em rodar, tá? Vamos executar isso aqui. Bom, por que ele me deu esse erro aqui? Ele está falando aqui que nesse local, nesse endereço, eu não tenho nada ainda no diretório, tá? Que aqui nós não colocamos um arquivo padrão nesse caso. Então, o que nós temos que fazer aqui? Isso eu vou explicar depois, tá? Mas só para a gente conseguir testar, então eu vou colocar aqui o nome do meu web service, que está aqui na aplicação, que eu defini como WS produto, tá? Então, voltando aqui, WS produto.asmx, P maiúsculo aqui. Pronto, aqui o web service já está rodando, tá? Já mostrou aqui o método que a gente criou, constar produto. Então vamos testar aqui agora esse método. Vou clicar aqui em constar produto. Como eu não estou passando nenhum parâmetro lá para o método, ele já me traz aqui o invoke só, tá? Não preciso passar para parâmetro aqui agora. Então eu vou clicar aqui no invoke. Tá, ele deu um erro aqui. É o seguinte. O que ele está falando aqui pra gente, ó? Ele não está achando a string de conexão do Web Service Entities, tá? Que é do nosso modelo de dados do Entity Framework. Ele não está achando no arquivo de configuração do website. Então, já mostrei isso aqui, acho que quando a gente for implementar a classe de negócios, vou mostrar novamente aqui. Para fazer isso, então eu venho aqui nesse arquivo do appconfig da camada DAO aqui, ó, de acesso a dados. Vou abrir esse arquivo, tá? E aí nós vamos ter que copiar essa connection string aqui, ó, tá? Só isso aqui, que é o meu caminho da string de conexão do Entity Framework, tá? E também do metadata, que eu já expliquei no vídeo passado. Então, vamos copiar isso aqui, só isso aqui, connection string. Vou fechar o arquivo. E aí eu venho aqui no webconfig do website, que a gente adicionou aqui por último. Nesse aqui, ó, website AWS, webconfig. E vou colar esse conteúdo aqui dentro, abaixo do que já existe. Então,
ficou da seguinte forma. Isso aqui já tinha, né? Já estava aqui no webconfig. E aí eu colei o connection string do entity, tá? Que é isso aqui. Vou salvar. Bom, antes de executar novamente, nós vamos ter que fazer um pequeno ajuste aqui na classe, na neg do produto que nós criamos, onde nós criamos o método de consulta, porque senão nós vamos ter um probleminha de referência, tá? Eu acabei vendo agora aqui, então nós vamos ter que modificar isso para não dar esse erro. Aqui, ó, onde eu adiciono os itens, né, que eu busquei no banco de dados através do entity, eu não estou instanciando um novo objeto aqui, tá? Eu estou apenas pegando o que está vindo aqui e adicionando na coleção, né? Ou seja, fazendo isso, ele está passando a referência de memória para esse objeto aqui. Porém, como nós estamos usando aqui um contexto, né? O using, quando ele sair daqui, ele vai destruir o que foi usado daqui dessa chave para trás. Então nós vamos ter um erro aqui, tá? Fazendo assim. Então, para não ocorrer esse erro, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos instanciar um novo objeto do produto. Vou dar um nome aqui de novo, item. Vou dar um new produto. Ok? Então, adicionei aqui o objeto produto, né? Dei um apelido para ele de novo item. Instanciei um novo objeto. Ok? E aí, agora nós vamos atribuir os valores aos atributos, né? Aos atributos desse objeto, tá? Então, novo item ponto produto ID igual a esse item aqui, tá? Que é o da nossa lista aqui do produto selecionado, tá? Então, para cada objeto que existir dentro desse produto selecionado aqui, que é a nossa lista, ele vai fazer isso aqui, tá? Item ponto produto ID. Continuando, novo item ponto descrição igual a item ponto descrição. Novo item ponto data do cadastro igual a item ponto data do cadastro. Novo item ponto produto categoria igual a new produto categoria. Então aí aqui, como é um outro objeto, tá dentro desse produto, então aí a gente vai fazer assim: produto categoria ID igual a item ponto produto categoria ponto produto categoria ID, vírgula, a descrição, item ponto produto categoria ponto descrição, e aqui a gente coloca um ponto e vírgula. Aí aqui na coleção que nós vamos retornar no método, ao invés de a gente adicionar esse item aqui, né, que eu estou adicionando ele, ao invés de a gente adicionar ele, que é esse aqui, eu vou adicionar esse novo item, que é uma nova instância, tá, em memória. Então, novo item. Ok. Então, dessa forma, nós instanciamos um novo objeto em memória e adicionamos na coleção que a gente vai devolver no método. Então, ficou assim, ó. Para cada produto dentro dessa lista aqui, ou seja, para cada item que nós consultamos, que ele retornou aqui nessa consulta, nós vamos criar um novo produto, né? Nós vamos instanciar um novo objeto e vamos preencher esse objeto, né? Todos os atributos desse objeto
utilizando o item que nós temos aqui na nossa estrutura de repetição, tá? Então eu estou instanciando aqui um novo item e estou atribuindo, tá, como valores o que eu tenho aqui na variável que eu atribuí a essa lista, né? Então, para cada item dessa lista, eu vou instanciar aqui um novo produto e vou colocar os valores aqui nos atributos desse novo objeto, tá? Aqui, como é um objeto dentro do outro, tá? Então, eu fiz assim, adicionei aqui, dei um new, né? E adicionei o código e a descrição. E por fim, adicionei essa nova instância aqui dentro da coleção. Ok? Bom, agora então, continuando, nós já podemos testar. Vou clicar aqui em salvar e nós já podemos testar esse método. Vou executar aqui então. Vou colocar aqui WS produto. Vou clicar no método constar produto e vou clicar aqui no botão invoke para chamar esse método. Pronto. Então aqui nós temos a nossa consulta, tá? Retornando através da notação JSON. Então nós temos todos os produtos aqui, ó, e os atributos, tá? Através da notação JSON. Então, por exemplo, nós temos aqui o produto ID 3, que é o del vostro, a categoria dele é 0 e a data de cadastro não dá para ver aqui. Bom, vamos olhar esse aqui de baixo, ó, tá vendo? Ó? Produto categoria ID e a data de cadastro. Ó. Então aqui nós temos a consulta retornando um JSON. Qual que é o próximo passo então que nós temos que fazer, tá? A aplicação client, né, que vai consumir esse web service, ela vai ter que fazer exatamente a operação inversa, que é deserializar essa anotação aqui, tá? Então, na próxima parte do vídeo que eu vou fazer, nós vamos criar essa aplicação cliente para fazer isso. Ela vai pegar essa string aqui, né, retornada pelo web service, e vai transformar isso aqui em um objeto produto, né, uma lista de produtos, tá? E aí a gente vai exibir num grid isso aqui, ok? Então, nessa videoaula eu vou parar por aqui, tá? E nas próximas nós vamos criar então a aplicação client para consumir esse web service que nós criamos até essa videoaula, ok? Então, dúvidas, vou deixar o e-mail aqui abaixo, podem me contatar, enviar dúvidas, sugestões, enfim. A minha fanpage no Facebook, Programação Nerd, ok? Quem quiser curtir. E se inscreva também no meu canal no YouTube, ok? Obrigado e até o próximo vídeo.